Boa noite, seja bem-vindo a mais um resumo semanal de notícias. Meu nome é Fernando Franklin, aqui da Mario Franklin Corretora. Vamos trazer aqui tudo que aconteceu de mais importante nessa última semana, para que você fique bem informado e possa tomar suas decisões de investimento bem embasado, né? Então, sem muita delonga, indo direto aos pontos que interessam, nas notícias internacionais, começando aí pelos Estados Unidos, o payroll saiu essa semana com 528 mil empregos criados, mas muito acima da expectativa, né, que era de 250 mil, né? Então a gente está falando aí de quase o dobro. Isso é um ponto que eu gosto de chamar muita atenção também, questão as expectativas, né, que tem e os resultados que saem, mostrando que às vezes, né, muitas das vezes, a diferença é muito grande, né? Então mostrando a dificuldade que é prever alguns dados antes das informações. Por isso é muito melhor trabalhar com o fato do que simplesmente com uma possibilidade que às vezes está muito errada, como foi o caso aqui da criação de emprego no payroll. Além disso, saiu a taxa de desemprego, né, que ficou em 3,5%, abaixo da expectativa que era de 3,6%. Essa já mais ou menos em linha, né? Quando a gente passa então para as guerras, né, a gente está no cenário que infelizmente a gente tem que falar bastante de guerras, né, e a gente tem aí o cenário da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? E aí o ponto positivo fica que os navios de grãos saíram do porto da Ucrânia, né? Só que agora a Ucrânia está querendo aumentar o acordo que ela fez com a Rússia para poder mandar outros produtos também, né? Que aí ela diz assim, qual que é a diferença de eu enviar grãos e eu enviar minério? Bom, a grande diferença é que comida, né, é muito mais importante que minério, apesar do minério ser muito importante. Então não sei se a Rússia vai ceder, mas tomara que sim, que quanto mais as coisas forem afrouxando, mais a normalidade vai voltando. E a gente tem também a situação de Taiwan, né? Então, a China, ela colocou sanções contra a Pelosi, né, que é a presidente da Câmara dos Estados Unidos, que resolveu visitar Taiwan, apesar da China ter falado que não era para ela fazer uma visita a Taiwan, uma visita oficial a Taiwan, ela foi. Além disso, a China suspendeu acordos com os Estados Unidos, né, acordos inclusive de militares, né, de cooperação militar e de questões climáticas. Lembrando que a Pelosi foi desaconselhada aí, inclusive pelo Biden, né, entre outras diversas personalidades, e até mesmo tendo visto o que aconteceu lá com a Rússia, né, e ela foi assim mesmo. E além disso tudo, a China ainda intensificou movimentações militares próximas a Taiwan, inclusive com o Japão, né, alegando que está tendo mísseis caindo no território japonês. Então, assim, a situação anda cada vez mais tensa e a Pelosi foi lá simplesmente para poder colocar um pouco mais de tensão, né? Não acrescentou absolutamente nada, além de gerar mais tensão por isso aí. Talvez fosse o objetivo, né? Além disso, a gente tem aí o Banco da Inglaterra, né, falando um pouquinho de uma situação um pouco menos tensa, né, mas o Banco da Inglaterra levando a taxa de juros em 0,5% para 1,75%, né, então mais um banco aumentando essa taxa de juros. A gente fala assim, mas 1,75% é pouco. É pouco para os padrões brasileiros. Os padrões da Inglaterra, né, do Reino Unido, com certeza aí é um juros muito mais alto que eles estão acostumados. Passando agora para as notícias nacionais, né, falar um pouquinho aqui da pesquisa Focus, que saiu essa semana com o IPCA subindo mais uma vez, né, foi para 7,15, a quinta semana de alta seguida. Caindo para 7,15, né, a quinta semana de baixa seguida. O IGPM passando para 11,34, quinta semana de baixa seguida também. Já o PIB subindo pela quinta vez seguida também para 1,97, né? Então a gente tem também aí saindo informação do IGPDI, né, já informação de fato especificamente, ele caiu 0,38 em julho, após uma alta de 0,62, né, em junho. Então o IGPDI também abaixa, aí, reduzindo, aí, mostrando que vai puxando as inflações para baixo. E a gente também tem a produção industrial, que variou 0,4% em junho, que foi um ponto negativo, né? Mas o problema é que essa produção industrial ela é baseada com ajuste sazonal. E aquilo que eu tenho falado, o ajuste sazonal tem sido complicado de se analisar, e eu acho que ele não é tão real quanto ele foi no passado. Mas tudo bem. Voltando, né, voltando à pesquisa Focus, o câmbio continua estável em 5,20 e a Selic em 13,75. Falando em Selic, né, saiu o Copom essa semana, ele elevou a taxa de Selic em 0,5%, né, para os 13,75 que a pesquisa Focus está esperando.
e indicou um fim do ciclo de altas, mas ele indicou falando o seguinte: pode ser que na próxima reunião eu tenha um aumento residual. Se tiver, a gente vai fazer. Se não tiver, a gente não faz. Né? Então pode ser que não tenha na próxima reunião, pode ser que tenha. O fato é que a gente ainda tem mais 3 ou 4 reuniões ainda esse ano, né? E eu acredito que o Selic, que o Copom não vai baixar os juros antes de ficar pelo menos 1 ou 2 reuniões aí estáveis. Então acho difícil de baixar esse ano ainda, mas a tendência é que pelo menos ele se a gente tiver só mais 0,25 aí chegar em 14%, mas estabilizando aí, daqui a pouco a gente vai ter uma taxa Selic já estabilizada. Vamos ver como é que vai acontecer nesses próximos dias aí a evolução da taxa das inflações, dos indicadores todos econômicos, né, do Brasil e do mundo aí, para a gente ter uma noção maior. E vamos esperar também a ata que será na próxima reunião, e aí com certeza a gente comenta um pouquinho na próxima semana, que a ata costuma dar um pouco mais de clareza ao comunicado. Né? Passando agora para o mercado brasileiro, falando dos índices, né, o Ibovespa fechou hoje em 106.472 pontos, uma alta de 0,55. Na semana é uma alta de 3,21, em agosto uma alta de também 3,21, né, o mês começou agora, né, e em 2022 a gente já está falando agora de uma alta de 1,57, viramos para o positivo o ano novamente, né, finalmente a gente virou durante essa semana, custamos a conseguir voltar para o positivo, vamos torcer para continuar aí até o final do ano, mas vamos torcer, mas uma coisa é torcer, outra coisa é investir, né, pessoal, então são coisas diferentes, a gente investe de acordo com os indicadores, não com a nossa torcida. Small Caps, fechou hoje em 260, uma alta de 0,03. Na semana a gente está falando aí de 8,13, né, que é para o mês de agosto também. E em 2022 a gente está indo com uma queda de 8,68. Quando a gente passa por IFIX, que fechou hoje em 2,817, uma alta de 0,22. Em agosto aí a gente está com 0,12 de alta. E em 2022, 0,45. As BDRX está com queda hoje, fechando em 12,086, a queda de 1,12%, mas na semana no mês fechou com uma alta de 0,84. Já 2022 fechando aí com menos 21,43%, uma queda muito forte ainda das BDRs, né? E aí quando a gente fala de BDR, a gente lembra do dólar, o dólar também está caindo, né, pessoal? Então o dólar Petax fechou hoje em 5,2165, uma queda de 0,47. Na semana e no mês uma alta de 0,54, mais 2022 com uma queda de 6,52. E o Euro Petax fechou hoje em 5,3057, uma queda de 0,98. E aí a gente está falando de agosto com uma alta de 0,23 e em 2022 uma queda de 16,10. Né? Então a gente já vê que tem uma diferença aí, voltou uma diferença menor para o euro para o dólar, né? Agora uma diferença de 9 centavos, né? Um pouco menos de 9 centavos. Um pouco mais, um pouco menos de 9 centavos, né? Mas a gente tem que acompanhar para ver como que essa situação vai continuar, né? Passando agora então para os fatos relevantes de mercado, né? Então aquilo que aconteceu com as empresas diretamente, né? Ou com os setores, né? Então a gente vai falar aqui, por exemplo, de Bradesco, né? Que saiu o lucro líquido do Bradesco no segundo trimestre de 2022 com uma alta de 11,4% em relação ao segundo trimestre de 2021 e 3,2% maior que o primeiro trimestre de 2022. Mais uma vez eu gosto de ressaltar a questão da sazonalidade. A gente fala a comparação com os trimestres porque é o que o mercado costuma avaliar, tá? Mas é importante você ficar de olho em todas as informações e entender um pouco melhor se a empresa foi ou não afetada por algum tipo de sazonalidade específica, né, naquele trimestre em relação ao trimestre anterior devido à pandemia, né? A gente tem PetroRio também, né, que tem movimentado bastante também. O lucro líquido dela no segundo trimestre foi de 111,8% maior que o segundo trimestre de 21, né? Então um lucro líquido maravilhoso em comparação ao segundo trimestre do anterior e também, né, só que quando a gente olha com o primeiro trimestre de 2022 foi 38,7% menor, né? Um lucro líquido ainda forte, mas um lucro líquido menor. Então, por isso que eu falo que a gente tem que comparar e entender. Gerdau, o lucro líquido dela no segundo trimestre de 2022 foi 27,5% maior que o segundo trimestre de 2021, né? E 46,2% maior que o primeiro trimestre de 2022.
E o ponto interessante é que Gerdau divulgou dividendos de 71 centavos, né, por ação, que vai ser pago dia 25/8 agora, ficando ex dia 15/8, né? Então na próxima semana Gerdau fica ex, assim como a gente comentou na semana passada de Vale e também comentamos também de Petrobras, né? São pontos interessantes. Cielo teve uma alta muito grande depois da divulgação aí do resultado dela, né? Ela teve um lucro líquido no segundo trimestre de 2022 de 27,5%, né? Maior que o segundo trimestre de 2021 e 46,2% maior que o primeiro trimestre de 2022. Então, ponto muito importante aí, tá, pessoal? Cielo teve uma alta já grande devido ao resultado que ela saiu. Isso significa que parou? Não. Isso significa que vai subir mais? Não. Mas o resultado saiu e o mercado já adaptou ao resultado. Então a gente tem que pensar o próximo resultado. Mas é um bom indicador, um bom resultado que mostra que a empresa conseguiu se recuperar um pouco e aí mostra também a situação de como que a economia se recupera pós pandemia, né? Se ela é um bom medidor de economia, né, do Brasil, até porque é maquininha de cartão, então o cartão passando que vai gerando resultado para ela. Claro, tem a questão toda operacional dela também. Petrobras, né? Petrobras ela reduziu em 20 centavos o preço do diesel, né? Uma queda de 3,6%, né? Então, ponto importante aí também para a gente acompanhar, que impacta diretamente na inflação. Então, um ponto muito importante, Petrobras reduziu o diesel, não só pela questão da própria empresa, mas também pela questão da inflação do Brasil como um todo, né? Então, temos que acompanhar e ficar de olho. E aí pensando no todo também a gente tem as empresas de saúde, né? Então aí alguns pontos importantes, por exemplo, a Câmara aprovou um projeto que obriga as operadoras a cobrir os tratamentos que são fora do rol de procedimentos aí da ANS, né? Então gerando um custo maior aí para as operadoras. E por outro lado também saiu para as empresas de saúde, né? E aí não entra tanto nas operadoras de plano de saúde, mas entra em todas as empresas de saúde, né, que o Bolsonaro ele sancionou o piso para as enfermeiras, né, que aí tem N pontos aí por trás disso aí que gera consequentemente um aumento de custo, né, para as empresas ou uma necessidade de readequação do seu quadro de funcionários, né. Lembrando que o projeto que obriga o procedimento da ANS ainda vai para o Senado. Então, continuando aí nas empresas, né, a gente tem, por exemplo, a Fleury, que o lucro líquido dela do segundo trimestre foi de 7,6% maior que o segundo trimestre de 2021 e 36,1% menor que o primeiro trimestre de 2022. E a Porto Seguro, que o lucro líquido dela no segundo trimestre foi de 76,4% menor que o segundo trimestre de 2021 e 48,9% menor que o primeiro trimestre de 2022. Né? Então, Porto Seguro aí com um resultado bem abaixo também, ponto importante. E para finalizar, a gente teve a Simpar, que teve o lucro líquido aí do segundo trimestre de 2022 de 61,8% menor que o segundo trimestre de 2021 e 46,8% menor que o primeiro trimestre de 2022. Ela subiu bastante antes do resultado, né, que foi ontem, a divulgação do resultado foi ontem, hoje deu uma caída aí um pouco mais forte. Né? Então, foram esses os principais pontos, as principais empresas que eu trouxe. Claro, tiveram outros diversos resultados de diversas empresas, de empresas com volume menor ou maior na bolsa, mas essas empresas foram selecionadas porque elas apareceram mais vezes para mim em algumas oportunidades, como por exemplo notícias que chegam, como comentários, como pessoas que estão perguntando a respeito, né, clientes que perguntam a respeito. Né? Então eu peguei essas empresas por esses motivos. Não é uma recomendação de compra ou venda de nenhuma dessas empresas, pois existem diversos outros fatores que são necessários avaliar, principalmente o que vai acontecer daqui para frente, porque se já divulgou o resultado, as empresas já ajustaram esse resultado na bolsa, então a grande questão é o que vai acontecer daqui para frente. Bom pessoal, era isso que eu tinha de notícias, agradeço a participação de todos, agradeço aí a paciência, um ótimo resto de semana para todos. Fiquem ligados para um resumo do resumo na segunda-feira, que a gente traz todas as informações que vão acontecer aí, caso você não tenha muito tempo para poder assistir tudo, né? E até para poder complementar com alguma informação nova que possa vir a surgir. Bons negócios, um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.